Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, eu não sei de onde você está falando, mas você está aqui no Sônia do English for Life e essa live poderá mudar a sua vida. Hoje nós estamos falaremos sobre a Jornada da Imersão de Inglês de 2023. A preparação para essa jornada começa no Brasil, né? Ou se você estiver em outro país, começa do seu país. Eu já falei isso na live 1 e também citei um pouco na live 2. Né? Hoje, na live 3, o nosso foco será a jornada de falar inglês do zero absoluto à fluência, né? E eu tenho uma pergunta agora para fazer. O que é fluência, né? Para muita gente, fluência tem vários significados. Se fizerem, eu vou tentar ler todos. Eu vou fazer o meu possível, mas se eu não conseguir responder todos os comentários hoje, eu responderei durante a semana, tá bom? Então, vamos lá. Muita gente, no início da jornada de falar inglês, não importa se você pretende migrar ou não para outro país, ou se você quer ficar no seu país, né? Porque existem tantas oportunidades no Brasil e muitas pessoas não sabem muitas oportunidades para aquelas pessoas que falam inglês. Isso é importante ressaltar. Então, muitas pessoas não sabem porque não estão envolvidos no mercado de trabalho que exige que você fale inglês. Por exemplo, quando eu morava em Salvador, porque eu sou de Salvador, eu trabalhei na área turística há muitos anos. Trabalhei na área hoteleira, trabalhei em museus em Salvador, trabalhei no aeroporto. Então, existem muitas oportunidades. E lógico, se 2023 você definiu que é o seu ano para você receber uma promoção de trabalho, se você trabalha numa multinacional ou uma empresa nacional que necessita que você fale inglês, essa é a sua oportunidade. Porque quando eu comecei a falar inglês, eu percebi que havia muitas opções, muitas ofertas de trabalho, não é? Então, assim, eu não entendia isso antes. Porque quando você começa a falar inglês, você vai a eventos que você sabe que você vai entender, porque as pessoas irão falar inglês entre elas. Eventos online e eventos presenciais também. Você vai assistir filmes, você vai assistir. Oi, Cíntia, bem-vinda, querida, tudo bem? Olha, ainda só um minuto. Alguém está pedindo para entrar na live. Só um minutinho, Cíntia. Eu já te chamo. Então, é muito importante você entender que quando você aprende a falar o idioma, na empresa que você trabalha, você é visto de uma forma diferenciada, de uma forma positiva, diferenciada, tá? E a oportunidade, gente, de trabalhar online, de casa, home office. Se você fala inglês, trabalhar de casa para uma empresa fora do Brasil, eu ouço vários testemunhos de pessoas que estão trabalhando de casa no Brasil e prestando serviços a empresas dos Estados Unidos, da Irlanda. Eu conheço vários brasileiros que começaram a trabalhar daqui do Brasil. Oi, Camila, tudo bem? Bem-vinda, valeu. Então, assim, oportunidade no mercado de trabalho. Gente, olha, vocês sabem que tudo agora, a nossa história mundial, está sendo definida do antes e depois do Covid. Tudo mudou. E quando nós falamos em relações profissionais, principalmente, tudo mudou. Tudo agora é feito no online. Tudo agora é virtual, ou como as pessoas falam, hybrid. Tudo é hybrid, tudo é virtual. Porque se você está numa empresa e existem cursos que você precisa fazer, será online. A questão de ser presencial, só se for um curso muito específico que você precise estar presencial. Então, quando se fala de mercado de trabalho, portas abertas, e a primeira pergunta que as empresas fazem, o recrutamento faz você fala inglês? Qual o seu nível de inglês? Né? Isso é muito importante.
Eu quero pedir perdão para vocês, porque no sábado passado, eu prometi que eu iria trazer uma recrutadora brasileira da área de tecnologia da informação, TI, mas infelizmente ela teve um imprevisto na família dela, alguém faleceu, ela não poderá estar aqui hoje, me perdoe. Então eu vou organizar uma outra live com ela e irei passar para vocês. Me perdoem, mas essas coisas vocês sabem, nós não podemos controlar, não é? São eventos que infelizmente acontecem. Sim, um outro ponto importante para quem quer começar a falar inglês, gente, não se preocupe com fluência. Então, o tema da live de hoje, além de ser a Jornada da Imersão 2023, que eu vou explicar para vocês o que é isso, é um evento que nós, a minha equipe, nós iremos lançar, mas eu vou explicar direitinho no final da live. Então, a jornada de falar inglês do zero com fluência, o que é isso? Quando eu falo fluência, eu já perguntei, quem sabe o que é fluência? Quem acha que sabe o que é fluência? Manda no comentário, gente, por favor. Não esqueçam, se vocês puderem compartilhar essa live agora para outras pessoas que vocês entendem que vão gostar do conteúdo, façam isso agora para mim, por favor, para ajudar, né, o nosso canal. Obrigada. Então, fluência. Fluência é muito importante, tá? Mas não é importante para quem está começando a falar inglês. Nesse momento de início, você precisa se preocupar, sim, em construir um vocabulário, tá? O vocabulário é muito importante. E você estudar, sim, as questões gramaticais. Eu sei que é importante você entender a estrutura do verbo to be, que não é para memorizar, e sim para você entender. Porque quando nós decoramos, lembra na escola, que na aula de inglês, que a gente decorava tudo para poder fazer a prova e acertar, né? E não ter... e poder passar na matéria, então aquilo é decoreba, né? Então não é decoreba. Você aprender inglês, obrigada pelos corações. Aprender inglês não é você decorar, é você entender e praticar, tá? Então, a fluência vem com a prática. Mas para quem está aprendendo inglês do zero, tá? Você não precisa se preocupar com a fluência agora. Não se preocupe com isso. Você precisa sim em se dedicar em estudar. Como eu falei na live da semana passada, todas aquelas pessoas que têm alvos, têm metas na vida, você precisa se dedicar e fazer um plano de estudo para você alcançar seu objetivo, alcançar sua meta, né? Antes, quando eu estava estudando inglês, eu começava, parava, desanimava, e o meu inglês nunca evoluía, porque eu começava e parava. Né? Então, inglês, gente, é o estudo para a vida inteira, tá? Primeiro, porque não é nossa língua materna, tá? E mesmo em português, a gente sempre aprende expressões diferentes. Em inglês é a mesma coisa, tá? Então, assim, eu estudo inglês ainda hoje. Eu moro aqui há 15 anos, falo inglês há mais de 15 anos, porque eu já falava inglês no Brasil. Mas a cada dia eu aprendo expressões diferentes, pronúncias diferentes, porque a gente vai ver isso, a pronúncia, né? A questão da fonética, a questão de você aprender a pronunciar corretamente. E eu fico muito feliz em falando sobre evolução do zero, né? A começar a falar com confiança, no texto com a Paula. A Paula é uma das minhas alunas, ela postou hoje no Instagram. Na verdade, o testemunho dela, né? A Paula, ela mora aqui na Irlanda, há mais de 9 anos, tá? E ela tinha muita dificuldade de falar, com medo de cometer erros, com medo de ser criticada, porque assim, aqui na Irlanda, eu não sei se em outros países do mundo é a mesma coisa, mas aqui na Irlanda, os brasileiros são os primeiros a criticar as pessoas que falam inglês e não falam corretamente. Infelizmente, isso é fato, tá? Então, ela tinha medo de ser criticada, né? Por falar inglês e não falar inglês corretamente, tá? Então ela ficou com medo de ser criticada, com medo de
de ser julgada, com medo de errar na pronúncia ou na gramática, né? E isso travou ela por 8 anos. Ela está começando a falar inglês agora, né? Então ela está muito feliz. Então você dá uma olhada no testemunho dela, porque isso é muito sério. Imagine você morar aqui na Irlanda há 9 anos e não conseguir, porque você tem o quê? Barreiras, você travou. Isso é uma questão emocional, de você não acreditar no seu potencial. Então, ela ficou travada por muito tempo, né? E isso, agora ela está começando a realmente a ter confiança em si mesma para poder falar com as pessoas, porque é necessário se comunicar, né? E eu estou muito feliz com o desempenho da Paula, e ela estuda, tá? Eu vejo nas aulas que ela faz todo o homework, toda atividade que eu passo para ela, faz tudo direitinho, traz tudo pronto. Então, gente, o que é afluência? Para vocês, a fluência no momento é estudar o material. Lembra que eu falei na live passada? Nós estudamos, nós praticamos, tá? Que é a pronúncia, desculpa, praticar que é a fala, você falar o vocabulário que você tem com o conteúdo que você recebeu e revisar. Então, é estudar, praticar e revisar. E é um ciclo, estudar, praticar e revisar. Esse ciclo você tem que ter que ser constante. Então, a minha dica para vocês hoje é, primeiro, não se preocupar com a fluência. Segundo, colocar no seu diário, na sua agenda, eu não sei como você chama, mas no seu dia, você se dedicar pelo menos, no mínimo, 15 minutos. Mínimo, 15 minutos, tá? 15 minutos para você dar uma olhada no material, você praticar. Tá? Na jornada da imersão em inglês, a gente vai ver muito conteúdo. Vocês terão muito conteúdo. Eu tô super animada, entusiasmada com essa jornada, porque serão apenas 2 dias, tá? Talvez eu estenda para 3, mas no início, o bom da jornada é que você vai ter o material para você rever e repetir e repetir. Mas o que é a imersão, gente? A imersão é quando você chega no nível de inglês que você consegue falar com confidência. Então, o que é isso? Conseguir falar com confidência, Sônia? Muito simples. Quando você começa o inglês, né, nível iniciante do zero, oi, Jai, tudo bem? Bem-vinda. O que acontece? Você vai começar a adquirir vocabulário, tá? Oi, Fabiana, tudo bem, querida? E depois que você começa a adquirir vocabulário, é uma jornada. Então, você vai estudando a questão gramatical com vocabulário. Vocês estão vendo, vocês verão filmes, vocês verão séries, né? E aí, com o tempo, vocês vão começar a identificar as palavras que vocês já estão get to use, vocês já faz parte do seu vocabulário, tá? E aí vai ficar mais fácil para você repetir. Lembra que eu falei? Estudar, praticar, que é repetição, e a revisão. Quando você começa a fazer esse processo, fica mais fácil você chegar na imersão. A imersão é quando você já chega no final, tá? Não no final do curso, gente, tá? Tem muita gente que acha que não precisa comprar um livro de criança em inglês. Começa a imersão, você começar a ler inglês, tá? No nível iniciante, você não vai conseguir assistir Friends, por exemplo, e acompanhar tudo, tá? Não vai. Mas no nível iniciante, você vai conseguir, sim, comprar um livro de inglês para crianças, tá? Eu fiz muito isso aqui. Ia na biblioteca e pegava livro de inglês para crianças, tá? E comecei a ler, mesmo tendo vindo para cá com uma base muito boa em inglês. Mas eu fiz isso. E fazia muitas aulas de início em inglês para iniciantes na biblioteca. Então, assim, comprar um livro de inglês para criança é importante? Sim, porque você é um bebê na língua inglesa. Lembre-se disso, tá? Você é um bebê. Então, você tem que começar do início. Aprender o alfabeto em inglês é muito importante. Oi, Clarisvan, tudo bem?
Porque quando você entende, não é memorizar, não é gravar, é entender. Quando você entende a fonética, quando você percebe é, quando alguém está falando em inglês, num filme, por exemplo, tá? Ah, ele usa a do que a. Existe uma razão para isso. Mas se você já sabe todo, por exemplo, o alfabeto inteiro, você vai conseguir pronunciar muito mais rápido. Vai ser mais fácil para você, eu quero dizer, vai ser mais fácil para você pronunciar as palavras corretamente. Método que eu acho importantíssimo. Eu acho que a fonética pode até ser introduzida quando o estudante já está na metade do curso básico, para ele já começar a se familiarizar com isso. Mas se você começa um curso de inglês que você não estuda fonética, nem pelo menos na metade do curso, quando você vai ver fonética lá quando estiver no intermediário, poxa, você já tem tanto vocabulário, mas você está falando incorretamente muitas palavras. Isso poderia ser evitado. Digo isso por experiência própria, tá? Isso aconteceu comigo. Então, eu tive que fazer um curso de fonética para melhorar bastante a minha pronúncia. Eu estudava sozinha, né? Então, assim, é bom estudar sozinho, ser autodidata, sim. Mas você precisa entender. Se você estiver no nível de imersão, e você tem condição de ler, você tem condição de escrever, você tem condição de assistir um filme em inglês e usar a legenda não para te guiar, mas para te dar só um norte sobre o assunto. Aliás, para quem já passou do nível iniciante, já tem condição de fazer isso. A minha maior dificuldade é a escrita. Eu tenho a noção gramatical na fala, mas na escrita ainda me confundo. Então, Nara, geralmente, quem tem dificuldade na escrita tem dificuldade. Fala, sim, você não tem dificuldade de falar, mas talvez, tá? Você comete erros gramaticais quando você estiver falando. Por quê? Quando nós escrevemos corretamente, nós conseguimos falar corretamente também, tá? Mas se nós temos dificuldade na escrita, significa que a gente, na hora que fala, a gente fala o conteúdo que nós temos, o vocabulário que nós temos, mas na hora de construir as frases, gramaticalmente pode haver algum erro. Meu conselho para você é encontrar alguém para te ajudar nisso, tá? Ou você comprar um livro de gramática que aí você vai ter que fazer a imersão na gramática para você identificar quais são os erros que você está cometendo na hora que você começa a escrever, tá? Tem vários recursos, né, para isso. Tem na internet, tem vários recursos, né, que podem te ajudar. Mas o importante é você não depender de recursos e você conseguir overcome, né, passar por essa barreira. Então, a minha orientação para você é identificar quais são os erros gramaticais que estão te deixando confusa. Você tem que fazer o exercício diário de estudar, praticar e revisar. Não tem para onde correr. E ler livros. Olha, ler livros, Nara, é algo fundamental. Porque quando você lê um livro, você começa a perceber a construção gramatical, tá? E você vai identificar as palavras que você estava usando, as preposições, as conjugações do verbo, o tempo verbal incorreto ligado a uma preposição que não cabe, entende? Eu acho que é bem isso na hora da escrita, né? Para você desenvolver a sua escrita. Mas se você comprar uma gramática boa, eu aconselho, né? Qualquer estudante de inglês, todos os estudantes de inglês precisam ter uma gramática boa para te guiar, né? E se você quiser, eu posso te dar algumas dicas. Você vai lá no meu direct e me chame e a gente conversa sobre isso. Mas eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Não é nem pergunta, a sua dificuldade, né? Eu realmente espero. E agradeço por contribuir, né, e colaborar fazendo perguntas. Um outro ponto importante, tá? Não importa a quantidade de conteúdo que você tenha no momento. Gente, se for só o verbo to be, pratique isso todos os dias. Por nada, Nara. Pratique isso todos os dias. Eu estudava inglês sozinha, porque ninguém na minha casa falava inglês, tá?
Então, com o meu espelho, era eu e meu espelho. Então, eu praticava inglês sozinha, então percebia como era o movimento da boca, dos lábios, né? Como eu colocava a língua, que tem a ver muito com a fonética. Que, olha, gente, eu estou apaixonada por fonética. Fonética é tudo para mim, sabe? Me ajudou muito quando fiz um curso aqui de fonética na Irlanda. Então, assim, é muito importante você estudar fonética. É muito importante você falar, assim, conteúdo. Conteúdo que você tiver, o vocabulário que você tiver, gente, comece a praticar, falando com você mesmo no espelho e tendo o seu notebook com você, tendo sua agenda, o seu diário, né, o seu caderno de anotação, e escrever as palavras que você já sabe. E, sabe? Tudo bem, se você não gosta de escrever, põe no computador, digita no seu celular, né, abre lá o clipboard, que tá, sei lá, o aplicativo que você tem no celular, e escreve lá as palavras que você já sabe, escreve as palavras que você tem dúvida e faz pesquisas, né? Pesquisa na internet, pesquisa com a pessoa que sabe um pouco mais do que você, enfim. Uma outra coisa também que é muito importante, sim, assistir filmes em inglês, bom, é debatable. As pessoas debatem muito sobre isso. Tem um professor de inglês que, para mim, ele é muito bom. E eu estava ouvindo uma live dele e ele falou exatamente sobre isso, e eu concordo plenamente com ele. Para quem está iniciando em inglês, não é importante se preocupar com a fluência, e sim com a gramática, com entender a gramática, que a gramática em inglês é muito, muito fácil, gente. Os três principais verbos é só o presente, passado e futuro. E depois disso você vai se preocupar com os outros tempos verbais. Mas se você sabe pronunciar, aprende, não pronunciar, mas aprende o presente, passado e futuro simples, já é muita coisa, mas aprender certo. Aprender certo, escrever certo, tá? E não é decorar, porque quando a gente decora, a gente esquece. É aprender. Oi, tudo bem? Gil lá, desculpa, não sei pronunciar seu nome, mas bem-vinda. Então, assim, é muito importante. Uma outra coisa importante também, segundo ponto, você precisa se preocupar, sim, aumentar o vocabulário. Desculpa, eu tô aqui com o meu roteiro, tá? Para eu não me perder. Dedicação. Gente, 2023 é o ano do foco, da meta. Quem já colocou as suas metas para o ano de 2023? Dê um wave para mim agora, por favor. 2023, vocês já colocaram a meta? Quais são as metas de vocês? Não quero saber, mas diga se vocês já têm metas para 2023. Por favor, escreva aí no comentário. Por quê? Se você não tem meta, você não vai ter um futuro promissor. Isso é fato. Porque meta tem tudo a ver com planejamento. Se planejar para uma jornada, sabe? E quando nós falamos em meta, quando nós falamos que meta é goals, quando nós falamos em goals, metas, planejamento, nós falamos sobre conquista de sonhos. Gente, se você não tem um planejamento do que você quer para o ano que vem, ou final de 2023, você não vai conseguir realizar muita coisa, praticamente nada. Porque existe uma expressão aqui em inglês que a gente fala flow, we're going with the flow. Então, se você vai, você ir realmente com a galera, né? Deixa a vida te levar, é isso. Deixar a vida te levar, você não vai conseguir nada. Isso, perfeito, Nara, perfeito. Porque assim, gente, você é do tamanho dos seus sonhos, vocês já ouviram isso. Mas você só vai ser do tamanho dos seus sonhos se você tiver metas realísticas, tá? Diante de vocês. Então, assim, como eu coloco as minhas metas? Eu tenho as minhas metas para o ano inteiro, tá? E metas a cada trimestre. Coisas que eu quero realmente ser successful, né? Alcançar no final de cada trimestre, tá? Então, tem as metas longas, que são as mais difíceis, que vai durar um pouco mais de tempo, e aquelas mais curtas, que para mim, falando agora sobre inteligência emocional, que para mim me motiva para as outras, tá? Então, assim, isso é importante. Então, a minha pergunta para você, nesses primeiros 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março, quais são as suas metas com inglês, tá?
Porque é o seguinte, gente, não importa o que aconteceu no ano passado, o que passou está no passado, o que importa é o agora, né? É agora que você tem que construir o seu futuro, tá? Então, assim, suas dificuldades com o inglês, se você não sabe inglês, se você já perdeu a esperança de que vai aprender inglês, a Paula, né, que deu o testemunho que está lá no meu Reels, está no Stories, eu postei hoje, ela falou que já tinha perdido a esperança de falar inglês. E eu fiquei com a dor no coração, assim, ela mora na Irlanda, no país que as pessoas falam inglês, mas ela tinha tanta dificuldade, sabe? E o ano passado, ela colocou como meta a começar a falar. Gente, e ela tem muito vocabulário. Mesmo só ouvindo as pessoas, ouvindo expressões, ouvindo palavras soltas, tentando entender qual era o conteúdo de uma mensagem, de uma conversa, né, para tentar alcançar de alguma forma. É a mesma coisa você assistir uma série, né? Você não vai entender a série toda, mas você vai tentar identificar algumas palavras. Eu fazia isso com um caderno. Eu tinha o meu caderno que eu levava para o cinema. Não entendia nada o filme todo, porque lá não tem legenda em português, né? Então eu ia para o cinema com o meu caderno. Aí as palavras que eu conseguia identificar, eu anotava. Olha, eu consegui identificar love, like, um, e outras palavras mais simples, good, you know? E anotava-se e saía feliz. Então, eu fazia esse exercício todas as vezes que eu ia ao cinema, e acontecia no final do mês, e eu olhava a quantidade de palavras que eu já sabia, gente. Então, assim, são baby steps, né? Passos de bebês. Para você chegar ao seu objetivo, não adianta querer, não é uma corrida que vai te levar a chegar lá, tá? É você construir a sua casa com tijolos, mas construir certo, sabe? Colocar o cimento, lá eu não sou pedreiro, nem entendo muito, mas colocar o cimento e os bloquinhos certo, nivelados, sabe? Para que não caia, para que não fique torto. A mesma coisa se falar em inglês. Então, assim, se você já perdeu a motivação de ir para um curso de inglês, ou se a sua dificuldade atual te deixa muito frustrado ou frustrada, e você acha que não vai overcome, não vai passar desse nível, porque tudo são níveis e fases na vida, gente. Mas a gente só vai ser bem sucedido se a gente continuar insistindo até chegar lá. Eu vou aprender essa jossa, sabe? Porque, na verdade, só depende de nós aprendermos isso. Eu falo isso com muita propriedade, né? Para ser sincera. Bom, o que mais? Dedicação, goals, metas. Praticar no ambiente controlado, tá? Então, assim, é muito complicado você começar a falar inglês disparadamente num ambiente que você percebe que pode ser julgado ou julgada, criticado. As pessoas irão olhar para você com aquela cara, what? What? Então, dar aquele sorrisinho assim, não estou entendendo nada que você está falando, meu filho. É bem isso mesmo. Então, assim, essas pequenos exemplos que eu falei para você, você não percebe, mas isso começa a te travar e minar a sua confidência. Então, para quem está começando a falar inglês, tá? Eu não aconselho você começar a falar inglês num ambiente que não seja um ambiente controlado. O que é esse ambiente controlado, Sônia, que você tanto está falando? É aquele ambiente que, tipo, você vai estar com o seu professor ou professora de inglês, né? A pessoa que está te ensinando, né? Que está te conduzindo durante essa jornada, tá? E você vai ter tranquilidade de falar. Bom, se eu falar errado aqui, eu estou no lugar certo, né? Pelo menos não vai ter julgamento, tá? Ou com alguém que já fala inglês e você sabe que se falar alguma coisa errada, a pessoa vai te entender, né? Vai te ajudar nisso, né? Mas eu, particularmente, o que eu falo aqui com as pessoas que eu estou ajudando a falar inglês não fale inglês no ambiente que você sabe que você vai ser criticado, julgado, que as pessoas não vão te entender e você vai se sentir, na verdade, assim, como eu posso dizer? Vai se sentir embarrassed, vai se sentir, tá? Tipo, você vai
vai sentir dificuldade de falar de novo em inglês naquele lugar. Travas mentais, emocionais, gente, que pode te, sabe, pode custar muito caro para você. Então, assim, fala inglês num ambiente controlado, a princípio, tá? Quando você sentir mais segurança, constrangido de ser... Isso, Nara, obrigada. Você vai sentir muito constrangido. E o constrangimento é terrível. É simplesmente terrível, tá? E faça o possível para evitar essas situações, tá? É o meu conselho. Na imersão 2023 será um evento totalmente gratuito, tá? Será um evento totalmente gratuito, num ambiente controlado, tá? Em que nós iremos apresentar para vocês um material, tá? Para quem é... Gente, essa jornada é para quem não fala absolutamente nada, do zero, tá? Então, se você já fala inglês, já parou de estudar inglês, já tem muito tempo e quer começar do zero, essa jornada é para você, tá? Então, como que vocês vão fazer isso? Vocês irão mandar uma mensagem no meu direct dizendo que sim, Sônia, eu quero participar dessa jornada. Daí, a nossa equipe vai entrar em contato com você, tá? E você será notificado do dia e do horário. E essa jornada, a imersão não será no Instagram, não será no Facebook, vai ser num ambiente controlado, tá bom? Somente para aqueles que tiverem interesse. Como eu falei, será um evento totalmente gratuito. Ali a gente vai conversar muito sobre os primeiros passos para falar inglês. A gente vai ver o verbo to be, alfabeto, frases, quando usar, como não usar, quando não usar. E eu vou responder várias perguntas de vocês, né, que estiverem ali. E vai ser muito legal. Acho que para você que quer aprender a falar inglês de uma vez por todas, não perca essa oportunidade. Peço para vocês também se inscreverem no canal, dar o seu like, né? Lógico, obrigada. Enviar essa live para as pessoas. Então, eu falei sobre metas e ambições, procrastinação e, lógico, gente, confiar que vocês podem chegar lá, né? Nós somos os únicos capazes de mudarmos o jogo da nossa vida. O que é que a gente está jogando e está dando errado? Então, você vai continuar fazendo a mesma coisa? Não, né? Vamos mudar. Né? O ano acabou de começar, vamos mudar com o pé direito, gente. Vamos fazer as coisas certas agora. Se dê a oportunidade de construir um futuro melhor, mais lucrativo, mais produtivo, com sucesso, sabe? Isso que é importante, não é? E você ser capaz também de ajudar outras pessoas, né? Então, se você conhece alguém que queira aprender a falar inglês, que tem um plano para um futuro, né, de ser um astro de cinema, de ser uma enfermeira poliglota, de ser aquela pessoa que trabalha com as contas de um porto, né? Que precisa falar inglês para mandar ver lá com os VIPs. Eu me lembro quando eu trabalhava na empresa aí no Brasil, multinacional, que os nossos CEOs iam para o terminal, né? E eles iriam lá fazer. Eu e uma outra colega, as únicas que falavam inglês no terminal inteiro. Então a gente era muito top ali, né? Porque a gente dominava o idioma, né? Que eles falavam, né? Então, essas pequenas coisas nos levam a lugares muito, muito altos. Pense nisso. Não pense que você não tem um lugar melhor para estar. Você pode chegar num lugar muito melhor, só depende de você. Quem concorda comigo, dê wave para mim, ó, dê um thumbs up. É isso aí, é verdade, é verdade. Gente, eu acho que a nossa live termina por aqui. Obrigada. Ok. Então, Shelly, a gente está falando aqui sobre a jornada da imersão 2023. O que é essa jornada da imersão? Você começar a falar inglês a partir de 2023. Esse evento será um evento totalmente gratuito. Se você tiver interesse de participar, você manda uma mensagem no meu direct, falando, sim, Sônia, eu quero participar dessa jornada da imersão. E a nossa equipe vai entrar em contato com você. 100% gratuito, 100% online, tá bom? Pessoal, muito, muito obrigada pela sua participação. Encontra nesse evento, certo? Fica com Deus, aproveite seu sábado aí no Brasil com esse sol
Tchau, take care, bye!